Eu quero compartilhar aí uma palavra de Deus para a tua vida hoje, tá bom? E se encontra lá em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 14 até o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém, meus irmãos? Vou ler novamente aqui esses 3 versículos que o apóstolo Paulo está citando aqui em Efésios. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Amém? Hoje eu quero falar sobre o chamado de Deus para que você possa mudar a sua vida. Amém? Se tem uma das coisas, meus irmãos, que nós mais queremos é mudança, mudar. Só que é o que mais nós temos dificuldade. A gente anseia por mudanças, queremos mudar, mas às vezes parece que a roda é quadrada, né? A gente só quer e não consegue. Por que muitas vezes nós não alcançamos algumas coisas em Deus, na vida? Nós temos muito desejo de mudar. Às vezes você conversa com um, conversa com outro, e a pessoa sempre, ela sempre tem o desejo, mas entre o desejo e a realização é 2 paralelos aqui. Existe uma distância, existe algo a ser feito. E muitas vezes a gente está vivendo de uma maneira a qual Deus não está se agradando, muito menos nós. Às vezes nós estamos vivendo de uma maneira que a gente sabe que não está legal. Eu gostaria de ser melhor, eu gostaria de estar numa posição melhor, eu gostaria de alcançar algumas coisas, mas não consigo. Pastor, o negócio trava, o negócio não vai. Às vezes eu tento, eu começo e daqui a pouco eu paro, eu largo e tal, e não consigo fazer o negócio andar. Quero citar aqui, em cima desses versículos aqui que Paulo está citando aqui em Efésios, eu quero citar algumas coisas aqui importantes, porque isso aqui na verdade é uma receita para nós, para que a gente possa alcançar mudança na vida. Mas olha, pode ter certeza, se tem uma das coisas que Deus quer, que você mude. O evangelho é mudanças, requer mudanças. Ser um cristão, meus irmãos, requer mudanças. É uma das coisas que o evangelho veio para fazer, mudanças na nossa vida. Mas não é fácil, não é fácil. Mas se a gente atentar à palavra de Deus, a gente consegue. Amém, meus irmãos? Porque tudo que é necessário para que a gente tenha uma vida que agrade a Deus, Ele já nos proporcionou. Amém? E eu quero aqui focar em cima desses versículos, a qual o apóstolo Paulo está citando aqui em Efésios. Amém? A primeira coisa, meus irmãos, a primeira coisa aqui, dentre as coisas que o apóstolo Paulo cita aqui em Efésios, nos versículos que eu li, ele diz aqui, ó: desperta, ó tu que dormes. Para que a gente possa alcançar mudanças na vida, a primeira coisa aqui é necessário a gente despertar. Então, meus irmãos, na verdade o apóstolo Paulo está exortando, né? Ele está exortando para que a gente tenha uma reação. Só desperta quem está sonolento. Só desperta quem estava dormindo, né? É isso que a gente faz aí pela manhã, né? Quando a gente desperta, estava dormindo, desperta. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. É um versículo que por si só já diz o que temos que fazer. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, ó, ele está nos exortando ao quê? Desperta, meu, acorda.
A vida está passando, as coisas estão acontecendo e você muitas vezes está num sono espiritual que você não está se ligando em nada. Às vezes as coisas estão acontecendo na tua vida e Deus está dizendo assim muitas vezes, quando é que você vai despertar aí para começar a fazer alguma coisa? Né? Então a primeira coisa para que a gente possa alcançar mudança, meus irmãos, é despertar, é uma atitude interna nossa, sabe? Esse despertamento, essa atenção devida, essa percepção que muitas vezes a gente não está tendo. Então o apóstolo Paulo ele nos exorta nisso: desperta, ó tu que dormes. Uma pessoa quando está numa posição, né, numa sonolência mortal, né? Uma sonolência mortal. E hoje, meus irmãos, nós temos visto muito disso aí. Algumas pessoas, muitas vezes, a gente tem mais preocupação com ela do que ela consigo mesmo. Às vezes a pessoa, eu principalmente, né, na posição de pastor, muitas vezes eu vejo que a pessoa está num marasmo. E às vezes a gente que está de fora tem mais preocupação do que ela mesma. Às vezes a gente que está de fora tem mais atitude para com a pessoa do que a pessoa consigo mesma. Quer ver uma das coisas? Todo começo de ano lá a gente anota os alvos lá de conquistas, né? Colocamos lá dentro da caixinha, né? A gente coloca lá para estarmos orando sempre, né? Quantas pessoas apenas escreveram e largaram lá? Nunca foram lá orar pelos seus próprios alvos? Fala para mim se isso aí não é uma sonolência espiritual. Às vezes, as pessoas que estão lá na sexta-feira, na intercessão, estão clamando para que Deus faça algo, e aquelas pessoas que são donas dos seus objetivos não oram mais, pararam. Que classificação nós poderíamos dar para isso daí? O que nós poderíamos dizer que essas pessoas estão fazendo o quê? Estão despertadas? Estão acordadas? Não, estão num sono espiritual a qual a vida empacou, o negócio travou. E elas muitas vezes não estão atentando, e Deus está dizendo assim, ó, acorda, meu tempo está indo, o tempo está rolando, as coisas estão aí, você está num sono espiritual que você não está entendendo, que isso aí vai ter um custo alto para você mesmo. Desperta, ó tu que dormes. Muitas vezes hoje o chamado de Deus para mim e para a tua vida é Deus dizendo assim, acorda meu filho, acorda minha filha, acorda para a vida, acorda para o meu chamado. Só que ó, veja bem, ó, é tremendo quando a gente para dar uma analisada no versículo. Sabe por quê? A única coisa que vai acontecer, que Deus vai fazer, está no finalzinho. E Cristo te iluminará. Mas primeiro você tem que se despertar e se levantar. Aí no finalzinho ele diz, e Cristo te iluminará. Ó, veja bem, meus irmãos. Ó, tá dizendo aqui, ó, desperta e depois levanta-te. Aí, e Cristo te iluminará. Veja bem. Por que muitas vezes a nossa vida está uma escuridão total? Porque a gente nem se levanta a gente nem se desperta e nem se levanta. Por isso que muitas vezes a nossa vida está faltando luz de Deus. Então, meus irmãos, é tempo de despertar. Chega. Sabe o que é despertar? É tomar aquele... Opa, peraí. Chega de viver de qualquer jeito, chega de levar a vida de qualquer jeito, não dá, não é o que Deus tem para nós, amém? Então se você aí que está me assistindo, deseja que a tua vida tome um outro rumo, o rumo a qual Deus preparou para você, primeira coisa, desperta, acorda, e deixa, e faça com que Cristo possa te iluminar a tua vida, trazer luz de Deus, trazer entendimento para a tua vida, amém? É a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz aqui, né, no versículo 14. Aí a gente vai lá para o versículo 15, aí ele está nos dando uma outra instrução aqui, no versículo 15, ele diz aqui, ó, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Então, na verdade aqui, ó, é uma outra exortação. Vede prudentemente como andais.
Então a primeira coisa é despertar. A segunda coisa aqui é a gente saber para onde nós estamos indo, meus irmãos. É difícil. É duro chegar em um lugar quando a gente não sabe nem para onde está indo. E ele diz aqui, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Sabe uma das coisas, e nós temos falado muito sobre isso aqui, meus irmãos. Para quem assiste o nosso grupo familiar, para quem assiste as nossas pregações, é uma das coisas que a gente bate legal. Sabe o que é? O evangelho é na força do exemplo. E o apóstolo Paulo aqui está classificando uma maneira do cristão andar. Ele está dizendo assim, vede prudentemente como vocês andam. Vede prudentemente como vocês se comportam. E uma das coisas que nós temos, meus irmãos, às vezes a gente peca, é porque a gente não se diferencia dos demais, dos ímpios, né? Muitas vezes a gente às vezes, com perdão da palavra, às vezes a gente tem atitudes piores. Às vezes a gente chega num ambiente, a gente não faz com que as atitudes nossas sejam atitudes de um cristão. Então ele diz aqui, vede prudentemente, veja, né, com atenção, olhe com carinho, com cuidado a maneira como você anda, né? A maneira como você anda, a maneira como você se comporta. Meus irmãos, não dá para viver um evangelho, né, da qual Deus se agrade, se o nosso testemunho como cristão é uma falácia. E eu sei que a gente sempre vai falar bem de nós mesmos, né? Mas o testemunho é quando a gente pergunta para as pessoas o que elas acham de você. O que os vizinhos acham, o que os parentes acham, o que os colegas de trabalho acham, né? É bom quando a gente pergunta assim, aí... Vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. Meus irmãos, às vezes a gente tem que atentar mais para o que as pessoas andam fazendo do que o que elas andam falando. Sabia? A gente vê muitas pessoas falando um monte de coisa, mas na prática do dia a dia, às vezes não tem nada a ver com o que elas fazem. Porque discurso bom todo mundo tem. Falar é fácil. Fazer, alinhar aquilo que se fala com aquilo que se faz, aí está a nossa dificuldade, né? Aí está a nossa dificuldade. Entre aquilo que sai da boca, está alinhado com aquilo que nós praticamos. Essa tem que ser uma das nossas metas, sabe? Essa tem que ser uma das nossas metas, sabe? É procurar ajustar aquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz. Então, às vezes a gente promete, não cumpre, né? Então, assim, é uma das coisas que a gente tem que atentar, meus irmãos, em nome de Jesus, sabe? Saber para onde a gente está indo realmente, né? Andais como sábios, né? Andais como sábios. E eu estava lendo aqui esse texto, aqui, esse capítulo de Efésios, e lá no versículo 8, olha o que o apóstolo Paulo diz lá no versículo 8. Portanto, porque em outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. No versículo 8 desse mesmo capítulo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, vocês devem andar como filhos da luz. Andar prudentemente, andar como filhos da luz. Olha o que diz em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 15, né? O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Meus irmãos, vamos ter a sabedoria para saber quem frequenta a nossa casa, quem senta, sabe? Quem senta quem vem no nosso lar, o que essas pessoas falam, ou o que a gente compartilha quando estamos, né, numa roda de pessoas, né? Vamos ver bem, vamos pensar bem, meus irmãos, se algumas pessoas são dignas
são dignas da nossa confiança, da gente poder falar algo particular, falar algo mais íntimo, né? Da gente compartilhar algumas coisas. Vamos pensar muito bem, meus irmãos, pessoas que compartilham, pessoas da nossa intimidade, meus irmãos. Às vezes a gente abre as portas da nossa casa para algumas pessoas virem fazer fofoca, falar mal de alguém, a gente está no meio, a gente está sendo conivente, né? Ou muitas vezes a gente está no meio, né? Ouve, mas não fala nada também, né? Não se posiciona, né? Não tem a coragem, a hombridade de dizer aqui, ó, para mim não serve, isso aqui eu tô fora, né? A gente não precisa brigar com ninguém, mas a gente tem que saber aonde nós estamos colocando os nossos pés, né? E para quem que nós estamos emprestando os nossos ouvidos, né? Em nome de Jesus, andarmos como filhos da luz. Não dá para a gente andar de qualquer jeito. Queremos mudança na vida, mas vamos ser realmente, meus irmãos, vamos ser realmente pessoas que têm um testemunho idôneo, pessoas idôneas, que sejamos exemplo, né? A começar primeiramente dentro da nossa casa, né? Na nossa família. Oh, meus irmãos, em nome de Jesus, amém? Então vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Oh, glória a Deus! O terceiro ponto aqui que eu quero colocar aqui, meus irmãos, está lá no versículo 16, quando o apóstolo Paulo diz aqui, ó, remindo o tempo, por quantos dias são maus. Outro ponto aqui, redimir o tempo, usar o tempo com sabedoria. Amém? O apóstolo Paulo não está preocupado, meus irmãos, não está preocupado em apenas dizer que os dias são maus, porque os dias são maus mesmo. Você quer saber se os dias são maus? Liga a TV. Aí você vai ver realmente que os dias são maus. Todo dia assassinato, tragédia, morte, tudo que é de mal, todo dia está acontecendo. Algumas coisas às vezes parece que nem choca mais a gente, né, de tanto ouvir falar. Cada tragédia, cada absurdo, mas a gente vê isso todo dia tem tragédia, assassinato, morte, homicídio, é uma coisa absurda, todo dia. Você quer saber? Liga a televisão que você vai ver como os dias são maus. Mas o apóstolo Paulo aqui, ele não está preocupado simplesmente em dizer que os dias são maus, porque ele já estava nos alertando que os dias seriam maus mesmo, e contra isso não há mudança, os dias serão maus mesmo. Mas ele está exortando aqui, ó, remindo o tempo, aí é outra história. Remir o tempo, aí isso é comigo e com você. Mudar os dias de maus para bons aí, mudar porque a Bíblia diz que esse mundo aqui já no maligno, isso aí já não está nem na sua mão e nem na minha. Agora, remir o tempo aí é comigo e com você. Ó, olha o que diz aqui, ó. Eu estava vendo aqui, ó, o dicionário grego de Tyre diz que a palavra grega traduzida aqui como remir pode significar adquirir de novo, usar o tempo de maneira sábia e sagrada para se fazer cumprir todas as oportunidades de fazer o bem. Gostei dessa linha aqui. Gostei desse conceito. Ó, usar o tempo de uma maneira sábia. Aí entra eu e você. Usar o tempo de uma maneira sábia para que a gente possa fazer o bem. Ó, usar o tempo a nosso favor, meus irmãos. Usar o tempo a nosso favor. O tempo, meus irmãos, o tempo é a moeda de troca que Deus deu a mim e a você, para que a gente possa adquirir tudo aquilo que Ele não nos deu. Se chama tempo. Tempo é moeda de troca. Por isso que o tempo é precioso. O tempo mal utilizado só traz pobreza. E olha, se tem uma das coisas que o diabo quer, e o diabo sabe disso, que quando a gente utiliza o tempo de uma maneira sábia, algumas coisas boas acontecem na nossa vida. Então, quando a gente utiliza também o tempo de uma maneira totalmente ruim, a gente vai ter uma consequência muito, muito grave. Tá? Então, a gente não usa o tempo para aprender, a gente não usa o tempo para fazer algo de bom. Então, olha, o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, remir o tempo, usar o tempo a teu favor. Às vezes você quer que algumas coisas aconteçam na tua vida e Deus está falando assim, use o tempo. Às vezes a gente pede, né? Às vezes a gente pede muito milagre a Deus. Sabe o que é o milagre a Deus, meus irmãos? A gente quer que Deus venha e pum! Quando muitas vezes Deus fala assim, ó, não vou fazer um milagre, vou utilizar um processo na tua vida.
É um processo de transformação. É um processo de aprendizado. Você vai ter que trilhar um caminho para que você possa conquistar algo. Seria muito fácil, meus irmãos, se tudo Deus fizesse um milagre. Porque aí a gente atribui, né? A gente atribui o milagre ao quê? A uma ação divina. E não entra nada entre eu e você. Amém? Então assim, olha, use o tempo de uma maneira sábia. Então, para pensar aí, meus irmãos, quanto do seu tempo muitas vezes é desperdiçado. Desperdiçado. Olhe muitas vezes o que você faz durante 24 horas e pense assim, nossa, eu poderia fazer isso, eu poderia ler um livro, eu poderia fazer algo aqui, eu poderia estudar, eu poderia fazer um curso, eu poderia visitar alguém, eu poderia descansar um pouco mais, eu poderia diminuir um pouco a televisão, eu poderia fazer muita coisa durante muitas vezes o tempo que a gente não está utilizando ele de uma maneira correta. Então, aquele que sabe administrar o seu tempo, sabe administrar a sua vida. E o apóstolo Paulo diz, redimir o tempo. Ou ele seja, os dias são maus, então utilize o tempo a teu favor. Né? Porque uma das desculpas mais utilizadas pelo ser humano é dizer assim, não tenho tempo. E por que chegamos a essa conclusão que muitas vezes a gente não faz algumas coisas porque a gente não tem tempo? Porque muitas vezes o tempo não está sendo bem administrado da maneira correta. Então às vezes a gente fala assim, não consigo orar. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Não consigo ler a Bíblia, nossa, não correria, não consigo ler. Mas por quê? Porque a gente não está utilizando o tempo da maneira correta. Então, em nome de Jesus, use o tempo de uma maneira sábia, use o tempo a teu favor de uma maneira sábia, e você vai ver as coisas que vão começar a acontecer na tua vida, em nome de Jesus. Mudanças, meus irmãos, às vezes vão exigir, sabe o que a gente tem que fazer? Acordar mais cedo e dormir mais tarde. Não tem jeito, algumas conquistas na vida, em Deus, vai exigir muitas vezes que a gente diminua o tempo, muitas vezes que a gente está dormindo, que a gente está assistindo televisão. Eu gosto de TV, viu? Mas tudo dentro do controle, né? Esse dia para trás mesmo eu estava conversando com o Nil aqui, a gente está falando, né? Que às vezes é gostoso, eu gosto também, como você gosta, né? Aí a gente começa a assistir às vezes uma série, né, Patrícia, aqui, o Nil, uma série na TV, e é gostoso porque você assiste um capítulo e aquilo vai te chamando para assistir o próximo. Só que se você não tiver controle, você parece que quer assistir tudo de uma vez. Você quer assistir e você tem que ter domínio sobre isso, né? Então, esses dias para trás eu assisti uma série, né? Fui indo de pouquinho, fui assistindo e eu falei, opa, agora dá uma pausa aí, porque senão, se eu saio de um, me engato outra, aí já viu, né? Então, dá um tempinho, eu acabei de assistir uma esses dias, chega, dá um tempinho aí, fica de boa aí que depois, né? Porque eu tenho outras coisas a fazer, porque senão, meus irmãos, a gente fica, a televisão é um convite para nós. Convite, é um convite. O entretenimento é um convite. Meus irmãos, pensa aí, algumas pessoas aí estão online direto o dia todo. Online direto o dia todo. Não consegue se desconectar um pouco, não consegue se desligar um pouco das redes sociais. Até para o banheiro leva o celular, vai tomar banho, leva o celular, vai fazer as necessidades, leva o celular. Leva o celular para tudo. Olha, se tivesse esse empenho com o celular, como se tivesse em Deus, aonde você não estaria? E o último ponto aqui que eu quero ressaltar aqui no versículo 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Conhecer a vontade de Deus e entender seu propósito, meus irmãos, é a grande missão nossa aqui na terra. E ele está dizendo aqui, procurar e compreender qual é a vontade do Senhor. Então, para que possa acontecer mudanças na nossa vida, meus irmãos, nós precisamos entender, compreender o que é que Deus quer de nós. O que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer de você? Imagina, meus irmãos, imagina se hoje,
Com essa tecnologia. Imagina se Deus mandasse a gente ir para um lugar hoje, né? E dissesse assim, você vai, mas sem GPS. O GPS, meus irmãos, hoje é uma ferramenta muito preciosa para quem quer ir para um lugar e não sabe rota, não sabe trajeto, não sabe nada. Você coloca lá, os irmãos que conhecem, coloca lá, digita lá no aplicativo, ele leva você lá. Olha que coisa maravilhosa. Você não precisa mais, né? Você não precisa sair perguntando, o aplicativo leva você. A mesma coisa somos eu e você, querendo ir para um lugar e muitas vezes sem GPS. A gente fica totalmente perdido. Você iria? Talvez hoje você diria assim, eu não vou fazer uma viagem longa sem um GPS, não sou doido. Mesma coisa muitas vezes a gente, né? A gente querendo caminhar na vida, a gente querendo chegar em algum lugar aí, né? Abrindo mão dos preceitos de Deus, da palavra de Deus. É a mesma coisa de estar indo sem GPS. Tu vai se perder. Não conhecer a vontade de Deus é como não ter mapa, não ter guia, não ter nada. Tá andando à deriva. Tá andando para onde achar melhor. Você tá indo por onde você achar melhor. E muitas vezes não é isso. Se você não souber para onde está indo, com certeza o diabo vai colocar caminhos para que você possa trilhar. O mundo vai se encaminhar de fazer isso. Então é necessário compreender qual é a vontade de Deus. Às vezes você vai ter muitas conquistas aqui na terra. Você simplesmente não fez aquilo que Deus gostaria que você fizesse. Você se empenhou muito aqui, né? Você fez muito, só não fez o que Deus gostaria que você fizesse. Olha que coisa maravilhosa, né? Imagina. A única vida que Deus te deu aqui para que você tivesse êxito, tivesse um propósito e cumprisse aquilo que Ele determinou para você, muitas vezes você não vai fazer. Fez muito por você, às vezes fez muito pelas pessoas, só não fez o que Deus gostaria que você fizesse. Sabe por quê? Porque você não procurou se aplicar em conhecer a vontade de Deus. E a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e muitas vezes a vontade de Deus não é a nossa. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios, há caminhos para o homem que parece bom, mas o final é caminho de morte. A gente acha que a gente está legal, bem. A Bíblia diz, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem guardado? Para quem será? De que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder tua alma? Meus irmãos, já conheci muitas pessoas, morreram. E aí quando a gente morre, a gente descobre que não leva nada, né? Engraçado. Nunca vi num funeral, carro, casa, tudo lá para poder pôr dentro da cova da pessoa. Não se põe. Então às vezes, meus irmãos, às vezes nós estamos vivendo de uma maneira sem procurar conhecer os propósitos de Deus para a nossa vida. Meu Deus, o que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor quer de mim? Deus me deu. Aí quando a gente começa a ter essas indagações com Deus, aí Deus fala, opa, agora eu vou dar meios de você descobrir. Já que você está se indagando, agora eu vou dar meios. Aí Deus utiliza os seus meios, suas estratégias. Deus utiliza quem Ele quer, da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer, para que você acabe entendendo qual é o propósito que Ele tem para você. Mas precisa ter essa indagação em nós. Deus, o que é que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer que eu faça? Quando a gente coloca lá que nem Isaías, né? Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim? Aí Deus fala, opa, agora eu estou percebendo, agora eu estou entendendo que você está interessado. Agora há algo dentro de você se movendo, buscando um caminho. Eu vou mostrar para você qual que é. Mas caso não tenha, a gente vai ficar perdido. A gente vai ficar aí, vivendo por viver, né? E às vezes estamos totalmente desconectados. Só há felicidade plena. Só há felicidade plena, realização plena, quando estamos alinhados com os propósitos de Deus, cumprindo a nossa missão, utilizando dons e talentos que Deus colocou nas nossas mãos, na nossa vida, para o aperfeiçoamento dos santos, como diz lá em Efésios, no capítulo 4, para o aperfeiçoamento da igreja. Por isso que ele designou a uns apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, sabe para quê? Para que os santos possam ser aperfeiçoados. Então, olha, tudo que Deus
deu para você de talento, de dons e condições, vai desembocar na vida de outros. São outros que irão desfrutar daquilo que Deus deu para você, porque o que Deus está dando para você, o que Ele deu para você, não é para você, é para os outros. Às vezes a gente não entende e fica para nós e a gente retém, quando Deus está falando assim, eu dei para você para que outros possam desfrutar daquilo que eu te dei. Ferramentas poderosas. Então, é um pecado quando a gente fica estacionado, quando a gente decide não fazer nada. Sabe por quê? Outros estão sendo penalizados. Então é tempo, meus irmãos, é tempo de mudarmos. Eu acredito na mudança. Se não acreditasse, já teria entregado meu boné. Mas eu acredito na mudança, Porque o Evangelho é mudança. Eu acredito naquilo que Deus pode fazer. Eu acredito. Então, em nome de Jesus, se levante em Deus. Dá tempo ainda, dá tempo. Dá tempo de fazer grandes coisas. Dá tempo. A gente acha que a gente está velho para algumas coisas, né? Velho é o capeta. Dá tempo de estudar, dá tempo de fazer curso, dá tempo de se profissionalizar. Dá tempo. Meus irmãos, eu conheci história de pessoas que fizeram faculdade depois dos 40. Vê se pode. Olha aí, eu fiquei tão feliz do Vanderlei está estudando. Vanderlei está fazendo um curso de gastronomia, faculdade de gastronomia. Olha que coisa maravilhosa, né? E outros aí que já fizeram também, o Jorge já fez faculdade aí também, já, né? Não tem muito tempo. E outros irmãos aí, dá tempo de estudar, dá tempo de melhorar, dá tempo de fazer algo, dá tempo de correr atrás das coisas. Sabe? Dá tempo de se aperfeiçoar, dá tempo de ser alguém no reino de Deus. Dá tempo de se colocar, Deus, me usa, Pai. Me usa da maneira que o Senhor quer. Dá tempo de dizer assim, não, olha, até hoje eu fui assim, mas de hoje em diante eu não quero mais viver dessa maneira. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, olha, desperta, se levanta. Hoje é para se despertar, se levantar. Deus está dizendo assim, ó, desperta, levanta-te, desperta dentre os mortos. Na verdade, Deus está falando assim, ei, é como lá em Ezequiel, no capítulo 37, né? Aquele monte de ossos secos ali, e Deus levou o profeta Ezequiel ali, para que pudesse fazer uma mudança. Mas você vê, meus irmãos, não foi Deus que fez. Deus utilizou a vida dele para que pudesse fazer. Falei, Ezequiel, vou usar você, Ezequiel. Amém. Como Deus hoje está dizendo para mim e para você. É fácil pedir para que eu faça tudo. Eu quero usar a tua vida. Eu quero através da tua vida fazer coisas poderosas para que o meu nome, o nome do Senhor, seja glorificado. E Deus usou o profeta Ezequiel no meio daquele monte de ossos secos. E muitas vezes, meus irmãos, nós estamos num lugar a qual a gente olha assim, né? E a gente fala, Deus, me tira desse lugar. E Deus está falando, eu não vou tirar você agora. Porque eu tenho coisas para fazer nesse lugar através da tua vida. Eu não vou tirar você agora. Vai ter o tempo de eu te tirar, mas não é o momento de tirar agora. Não é o momento de sair de onde eu te coloquei. Sabe para quê? Para que você possa fazer aquilo que eu quero que você faça. Em nome de Jesus. Então, é tempo de se levantar. Não justifica, meus irmãos. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu nasci na periferia, eu sou da periferia, eu sou de uma família pobre, né? A gente tenta justificar algumas coisas para que a gente não dê passos significativos na vida. Não tem problema nenhum você ser da periferia e ter nascido em família pobre. O problema não é a gente nascer pobre, o problema é a gente morrer pobre. O problema é a gente viver numa pobreza mental. Não tem problema nenhum em morar na periferia, viu, meus irmãos? Deus está na periferia também. O problema é a gente adquirir a mentalidade da periferia e achar que na periferia a gente pode viver do jeito que, né? E não é nada disso. A gente pode ter uma vida de excelência morando na periferia. A gente pode ter uma vida de excelência, ter nascido numa família pobre, não tem problema nenhum. Olha onde Deus permitiu que Jesus nascesse. Jesus não nasceu no palácio. Nasceu numa manjedoura. Olha quem eram seus pais. José e Maria não eram pessoas ricas.
E olha onde nasceu o Salvador. Olha onde nasceu o Salvador. Mas a riqueza que havia naquela criança não estava no lugar onde ele nasceu e nem da família dos seus pais. Estava para onde ele iria, a missão que ele iria fazer. Aquilo que ele ia fazer, né? Aquilo que ele iria designar e proporcionar na vida daqueles que ouviram ele. É tempo de se levantar em nome de Jesus. O Evangelho, o céu está conclamando a mim e a você. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus fale ao teu coração. Ei, é a tua vez. Chega. Chega. Chega dessa mendigagem espiritual. Chega. Se levante em Deus. Princípios de Deus não se negocia. Se vive, se aplica, em nome de Jesus, meus irmãos. Eu tenho dito aqui alguns dias para trás, sabe por quê? Hoje o diabo está deitando, enrolando e fazendo tantas... Sabe por quê? Não é porque o diabo é mais, porque a igreja retrocedeu. Se levante em princípios, se levante em Deus, em nome de Jesus. E você vai ver o que é que Deus vai fazer. Coloque a tua vida à disposição do Senhor. E deixe que Deus guie os teus passos. Deixe que Deus guie a tua vida, o teu coração. E para onde Deus quiser te levar, vá. Porque Deus sabe o que é melhor para você. Deus permitiu, olha, porque ali foi uma permissão de Deus. Que Moisés, que morava no palácio, olha, meus irmãos, Moisés morava no palácio, abriu mão da vida no palácio, para procurar entender o que é que Deus tinha para ele. Veja bem, Deus permitiu que José saísse do seio da família, traído pelos irmãos, para mudar a história de uma nação. Mas passou, foi vendido, foi traído, foi humilhado, ficou na prisão e compreendeu lá na frente o que é que Deus tinha para ele quando se tornou a segunda pessoa mais importante no reinado do Egito, né? Depois de Faraó veio José. Olha que coisa tremenda, mudou uma história, né? Olha como Deus permitiu que um garoto saísse, né, da pastagem ali, né, das ovelhas do pai, para que se pudesse tornar, né, o rei mais famoso que Israel já teve, o rei Davi. Olha que coisa tremenda, um homem segundo o coração de Deus. Olha, o Abraão, meus irmãos, Abraão, que Deus falou, sai do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu vou lhe mostrar. Deus não falou para onde iria levá-lo, simplesmente mandou ele sair. E Abraão, com tamanha fé, simplesmente, sabe o que ele fez? Pegou as suas trouxas, pegou tudo que tinha e partiu, porque acreditou no Deus que ele estava servindo, no Deus que tinha ali chamado. Olha, meus irmãos, nem todo mundo tem coragem de fazer uma coisa dessa, mas Abraão fez. E quando Deus pediu a Abraão o seu filho em sacrifício, Abraão, olha, são coisas tremendas. Amém? Fique com essa palavra no teu coração, porque eu acredito que até 31 de dezembro pode acontecer muita coisa boa na tua vida, porque Deus é Deus, Ele é fiel. Você pode escrever uma nova história, você pode agora ir traçando algo novo na tua vida, para que 2021, que está vindo aí, a qual muitas pessoas dizem assim, 2021 vai ser pior. Meus irmãos, a gente depende de Deus, não é? Verdade, depende de Deus, né? Então, se a gente depende da bênção de Deus, 2021 pode ser pior, pode ser do jeito que for, né? Não é eu e você que vai mudar. Nós temos uma história a ser escrita pelos dedos de Deus. Então, façamos eu e você aquilo que Deus está mandando fazer e deixe que do resto Deus cuida, em nome de Jesus. Amém? Não vamos fritar aí se 2021 vai ser melhor, vai ser... Olha, nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém? Fique com essa palavra no teu coração. Domingo que vem, dia 18, tá bom? Estaremos na igreja, 18h30 até as 20 horas vai ser o nosso culto, tá bom? Eu vou mandar aí a mensagem para os irmãos.
depois, tá? Detalhando melhor isso daí, tá bom? Vou mandar para cada um dos irmãos aí, mas 18h30 estaremos lá na igreja, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, tá? Fica essa palavra no teu coração, né? Ó, não esqueça a máscara, tá bom, meus irmãos? Não esqueça a máscara. Talvez você pode estar perguntando aí, pastor, o culto é para todos, né? Todos estão liberados aí para o culto, meus irmãos? Não vou colocar restrição de ninguém. Quem quiser ir para o culto, vá. O culto está aberto para qualquer pessoa. Então você fala assim, pastor, e o grupo de risco? O grupo de risco decide por si só. Meu irmão, minha irmã, se você quiser ir para o culto, não tem problema. Se quiser ficar em casa também, não tem problema. Tá bom? Por quê? Porque eu não quero colocar restrição, meus irmãos. Sabe por quê? Porque a gente vai para tudo que é lugar. A gente pega ônibus, a gente vai para o mercado, aí eu vou colocar restrição de você ir para o culto? Não vou. Tá bom? A gente está em todo lugar, né? A gente vai para o mercado, tá um monte de gente no mercado, mas tá todo mundo de máscara, né? Então, se a gente não tem problema de ir para o mercado, não tem problema de pegar ônibus, né? No ônibus lá tá todo mundo de máscara. Então, não vou colocar problema de ir para o culto. Agora é lógico, no culto lá, todo mundo de máscara. O problema é quando ninguém está usando máscara e ninguém se protege né? Então a gente não vai ter contato, né? Todo mundo de máscara e amém. Agora a liberdade fica a critério de cada um decide aí, né? Nós não vamos ter salinha infantil, né? Então assim, ai pastor, e as crianças? Cada pai fica com seu filho, se puder, lógico, se quiser ir. Até porque, meus irmãos, a gente só vai ter vacina provavelmente o ano que vem. Então se eu colocar restrição, né, para os irmãos, para quem tem filho, então você só vai cultuar o ano que vem, né? Então, aí é a critério de cada um. Gostaria mesmo que pudesse voltar tudo normal, mas são adaptações que a gente vai ter agora e não vai ter jeito, meus irmãos. Amém? Então, assim, é consciência de cada um, né, de se proteger, né? De se proteger no sentido, a máscara é a melhor proteção que a gente tem, essa que é a grande verdade. A máscara, lavar as mãos, tá bom? Ali o álcool gel, não ter contato, não ter abraço, não ter aperto. Se você cumprir isso aqui, ó, de não estar pegando na mão das pessoas, não estar abraçando, né? Tá usando a sua máscara, lavar suas mãos, você já tá bem protegido, né? Pode ter certeza, você está bem protegido. Agora, se você abraça, se você beija, se você pega na mão, se você... Então aí você vai se contaminar, não é só na igreja não, em qualquer lugar que você for, né? Então, fica a critério de cada um aí, tá bom, meus irmãos? A transmissão vai continuar, tá? Nós vamos transmitir o nosso culto do começo ao final, tá bom? Em nome de Jesus, amém? Um abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês, até domingo, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Ó, beijo no coração de todos, fiquem com Deus.